Ei, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e também mais um vídeo falando sobre a gestação. Combinei com vocês que eu ia voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu não tinha certeza se eu ia trazer por trimestre ou por mês. Mas eu pensei assim, cara, eu falo pra caramba, então melhor eu trazer por mês e conseguir falar tudo que eu quero, a gente ter uma conversa bem legal, do que trazer o vídeo por trimestre e ficar muito corrido. Então bora lá. No último vídeo eu contei pra vocês sobre a descoberta e realmente foi um misto de emoções. Mas antes da descoberta, eu vou falar com vocês quais foram os meus primeiros sintomas que me fizeram questionar: será que eu tô grávida? Eu não imaginei que seria assim, mas o primeiro sintoma que eu tive foi o mais clássico de todos: menstruação atrasada. A minha última foi dia 5 de dezembro e aí eu fiquei pensando, tá, ela vem, né, até dia 5 de janeiro e com o meu atraso programado, né, que eu falei com vocês no último vídeo, vou dar até mais uma semana para ela, né? Então até o dia 12 por ali ela poderia vir. Só que os dias foram se passando e ela não veio. Então eu tive o atraso, seios muito inchados e doloridos e cólica. Então eu achei que os seios doloridos e a cólica eram exatamente porque a minha menstruação estava atrasada e não estava conseguindo descer. Então, assim, eu tinha cólicas bem pontuais que faziam presente grande parte do dia. Essa dor e inchaço nos seios eu não conseguia encostar, até pra tomar banho era ruim, era difícil. E como a gente já estava tentando, sempre há um potencial, né, de estar grávida. Então, como eu falei com vocês, né, comprei o teste de farmácia, nós fizemos, e aí o nosso susto, onde a gente tinha todas as possibilidades de eu estar, deu um negativo. E aí que eu continuei com os sintomas, também começou a vir um cansaço a mais, uma falta de energia. E eu falei, não, realmente está acontecendo alguma coisa comigo, ou é gravidez, ou é algo que eu preciso estar tratando. Então, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Uma semana depois, no dia 28 de janeiro, nós fizemos o teste de sangue. E nesse exame deu o nosso querido positivo. E aí sim, foi um processo de alguns dias para a ficha cair, né? E como eu combinei com vocês, né, eu tô falando mais sobre essa parte emocional, espiritual do que aconteceu, mas, né, era importante citar os sintomas também porque fizeram parte, né, da trajetória. E aí eu diria pra vocês que demorou uns dias pra ficha cair que realmente estava acontecendo, sabe? Eu acho que também por a gente estar tentando, eu acho que ia ser de qualquer jeito, né? Porque se você não tá tentando, vai ser um choque de o que que rolou aqui, a gente tava se cuidando e tal. E se você tava tentando e você vem de meses de tentativa de negativos, você também parece que sua ficha não cai, porque parece que vai vir mais um negativo e você tem um positivo. Aí você fica tipo, tá, o que que eu faço com isso? E aquilo, né? Assim que eu vi que eu tava grávida, já marquei uma consulta com a minha médica da família pra ela me encaminhar, né, pro obstetra. E, né, caso tivesse algum exame pra passar, ela já passava. E assim ela fez, né? Ela me encaminhou pro ginecologista obstetra e também já passou todos os primeiros exames pré-natais. Gente, são muitos tubinhos de sangue, tá? E me encaminhou e eu já fiz os exames, já fiz todas as coletas. E além dos exames de sangue e urina que ela passou, ela também já passou a primeira ultrassom. E aí que eu fiz o primeiro ultrassom antes da primeira consulta. Então, quando eu fiz o ultrassom, eu recebi uma nova data de parto, porque teve um delay ali de 2 semanas e o que a gente entende que aconteceu foi que eu ovulei depois do que era para eu ovular. Então, ao invés de eu estar de 8 semanas, eu tava de 6 semanas, ou seja, um mês e meio, e não 2 meses. Então é bom que deu pra gente respirar um pouco, deu mais um tempinho pra gente absorver a ideia e entender o que estava acontecendo. E aí, quando eu fui no ginecologista, eu já tava com todos os exames, primeiro ultrassom, tudo lindo, confirmado, já tinha visto o coraçãozinho batendo. Então eu tava um pouco aliviada, mas é claro, aquele turbilhão de sentimentos e emoções que acho que é impossível não sentir, né? E eu acho que a minha primeira inquietação em relação à gravidez foi os cuidados médicos, né? Eu até falei com vocês que ia falar melhor nesse vídeo, porque foi algo que me frustrou muito. Agora tá resolvido, né? Mas nesses primeiros meses foi bem angustiante pra mim. E mais uma vez, né? Deus me mostrando que o controle tá nas mãos dele e não nas minhas. E não em qualquer médico que eu possa ir. E na hora de marcar, ninguém especificou pra mim que tinha um ginecologista e tinha um ginecologista que fazia o pré-natal. E aí, quando eu cheguei finalmente no consultório, a médica falou: então, eu não faço pré-natal, então eu vou até te atender aqui, mas saindo daqui você tem que fazer um pedido para um outro médico, porque eu vou só fazer aqui, sabe? E hoje olhando, eu acho que seria muito mais gentil se ela tivesse simplesmente tentado me encaixar com outro médico no dia, falado, né, que era melhor remarcar, né, que ela não ia me atender, porque eu saí de lá, gente, cheia de medo, cheia de inseguranças.
E assim, ela me apavorou um pouco. Então, assim, ela não me pesou, ela não me mediu, ela não tomou nenhuma medida nesse sentido, ela nem olhou pra minha cara. Ela me passou uma suplementação que a segunda médica que eu fui no mês seguinte disse que não é mais usada, porque, né, já caiu em desuso por conta de algumas pesquisas. Ela olhou um exame de glicose que eu fiz antes de eu estar grávida e tinha dado alterado, sendo que ela estava ali com os exames do meu pré-natal ali, na frente dela. Mas ela olhou um exame de antes de eu estar grávida e disse que eu já tinha diabetes gestacional, já era para fazer dieta, tudo pronto, sabe? E aquilo me apavorou demais, eu comecei a sentir que eu ia ter uma gravidez de risco, que ia acontecer mil coisas, porque é aquilo, né, gente, como eu falei. Mãe de primeira viagem, então assim, tudo apavora a gente, tudo que o médico fala é uma questão. E assim, eu estou pedindo muito ao Senhor que Ele me ensine a ser sensível ao Espírito Santo no momento que tá acontecendo, sabe? Tipo, sabe, o momento que a pessoa te aborrece, o momento que eu tava ali com a médica, eu ainda não consigo filtrar com o Espírito Santo e ter uma resposta naquele momento. Não, eu reajo como carne e aí depois, momentos depois, o Espírito Santo consegue me acalmar e me fazer ouvir a voz dele. Mas na hora eu tenho uma sensação muito carnal. Então eu comecei a sentir que eu tava sendo negligente, que minha gestação ia ser de alto risco, que, sabe, tantos cenários horríveis passaram na minha cabeça e não é saudável e não é nada que o Senhor falaria pra mim, sabe? É aquilo que eu falei com vocês, sabe? De se preocupar só com as coisas que o Senhor quer que você se preocupe, sabe? Quantas vezes nós estamos preocupados com coisas que não é pra gente se preocupar, que o Senhor já disse que vai cuidar. Então, assim, eu ainda não tenho essa reação no momento, eu tenho depois, sabe? Uns 10, 15 minutos que eu saí do ambiente, eu vou absorvendo e o Espírito Santo, eu consigo ouvir a voz dele. Mas no momento eu ainda tenho uma reação muito carnal. Então eu saí de lá muito desesperada, muito preocupada, como se estivesse nas minhas mãos, sabe? A saúde desse bebê, a saúde dessa gestação. E é como se eu fazer a dieta, eu tomar as medicações, enfim, fossem tudo que eu podia fazer para que o bebê ficasse bem. Sendo que a primeira coisa que eu tenho que fazer é entregar tudo ao Senhor. E como eu falei com vocês, ele já tinha falado que meu filho é promessa, ele já tinha falado que há um propósito no nascimento da vida dessa criança. Então, já vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Por mais que haja percalços, porque ele não prometeu uma vida sem aflições, né, pra gente, eu sei que tá tudo bem, sabe? Ele tá cuidando de mim, assim como ele já me mostrou por toda a minha vida, sabe? Então por que agora seria diferente? Por que agora eu teria que tomar com as minhas próprias mãos e resolver, sabe? Então é a história de sempre. A Ariane que mesmo falando que confiar no Senhor, a Carly quer tomar as decisões, quer tomar o controle, quer confiar nas próprias mãos. E é aquela guerra dentro de mim, de confiar no Senhor ou lutar com a minha própria carne. Mas na hora ainda me vem essa primeira sensação e eu tenho orado muito ao Senhor para que quando aconteça alguma coisa, que eu venha reagir com o Espírito Santo e não com a minha carne, mas estamos em processo. Então saí de lá bem assustada, já achando que eu teria que fazer dieta, já pensando em passar no mercado e fazer uma enorme lista de compras restritivas, já pesquisando. E eu saí de lá muito mal e a médica também não tratou a gente muito bem, sabe? Não deixou a gente muito à vontade. Então foi uma consulta bem desconfortável. E a gente saiu de lá mais perdido do que a gente entrou, sabe? E eu acho que, né, quem já passou por isso vai me entender que, cara, eu tinha feito uma lista de perguntas pra fazer pra ela. Eu tinha expectativa, sabe? Que todas as dúvidas que eu tinha sobre a minha gestação seriam sanadas naquela consulta. E as minhas expectativas de encontro àquela realidade de consulta desmoronou dentro de mim. E eu precisei de um tempo ali para eu absorver, para eu entender o que estava acontecendo. E eu tentei buscar outros médicos, né, nesse período para me consultar para ver se realmente tinha, né, essa questão da diabetes gestacional, mas comecei já a fazer restrições na minha alimentação. Fiz algumas, mas ainda não tinha ido no mercado para, né, realmente fazer a dieta. Mas assim, é como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo dentro de um milagre que Deus me deu. E, sabe, eu tava me preocupando com coisas terrenas. E aí uma amiga minha ficou mega preocupada, né, eu compartilhando ali a experiência com ela, e ela ficou mega preocupada, mandou mensagem para várias clínicas buscando profissionais que pudessem me atender para eu ter uma segunda opinião, ficou muito preocupada, começou a pesquisar sobre diabetes gestacional. E aí, depois que eu cheguei em casa, sabe,
minha mãe foi conversando comigo e o próprio Espírito Santo foi conversando comigo sobre como ele prometeu que ele ia cuidar de mim, que ele ia cuidar de tudo e como ele sempre cuidou. Por que que agora ele ia soltar minha mão, sabe? Então ele foi me acalmando e depois de alguns dias, não deu nem uma semana, eu fui entendendo que, cara, realmente essa médica não me consultou de fato. Ela nem olhou os meus exames, sabe? Ela leu todos os exames, depois ela ficou me fazendo perguntas de coisas que estavam nos exames. Então eu sei que ela não prestou atenção em mim, não me viu como indivíduo ali, sabe? Ela só cumpriu o atendimento que ela tinha que fazer. Mas ela não me olhou na totalidade. E o Senhor dos Senhores, mesmo que eu tivesse com diabetes gestacional, eu falei, Senhor, eu não consegui outro médico. E mesmo que eu conseguisse, o que eu preciso fazer é descansar em Ti. Então, eu tomei a decisão de não fazer a dieta. Gente, questão de fé, é individual, pelo amor de Deus. E se um médico falou, siga as indicações médicas, mas eu senti no fundo do meu coração que aquela médica que olhou aqueles exames de antes de eu estar grávida, falando que eu tava com diabetes gestacional, Deus me fez cair até nessa realidade, sabe? De olhar os fatos mesmo, olhar o exame de antes de eu estar grávida com a glicose alterada e olhar o exame de eu grávida com a glicose regulada. E tipo assim, minha filha, tá tudo bem, olha, tá aqui no papel que tá tudo bem, essa médica que não soube te olhar. E eu entreguei nas mãos do Senhor. Claro, gente, vocês sabem, né? Eu já tenho muito cuidado com a minha alimentação. Não como, né, porcaria sem parar, como mais fim de semana e tal. Não me privo de nada, mas me alimento bem. Então, eu continuei me alimentando bem. Então, assim, descansei no Senhor. E que bom, porque no segundo mês eu cheguei lá e tava tudo bem. Mas eu sinto que foi uma aflição que eu passei. E, mais uma vez, Deus me ensinando a confiar nele, apesar de tudo, em tudo. Porque ele tem me ensinado a confiar nele diante das circunstâncias. Confiar nele no que compete a mim, sabe? E nas coisas que eu preciso. Mas ter um bebê e ser responsável por ele, Deus falou assim, ai, vamos provar você em mais alguma coisa? Então, confiar no Senhor, os cuidados do meu filho, já foi um passo a mais, sabe? Porque pra mim tudo bem, sabe? Se ele não me atender em alguma coisa, ou se eu tiver alguma enfermidade, alguma aflição, eu aguento, sabe? Mas meu bebê, ele precisa ser protegido a todo custo, ele precisa ser cuidado e foi mais um passo, sabe? Além de entregar o meu cuidado, a minha vida, as minhas finanças, as minhas provisões na mão do Senhor, confiar a vida do meu filho nas mãos do Senhor. E foi um desafio e eu aceitei esse desafio e comecei a orar ao Senhor, entregar. E como eu falei com vocês, né? Desde que eu comecei a tentar, né? A gente decidiu ter filhos, eu já orava sobre o meu ventre, eu já declarava sobre os meus filhos, já orava por eles. Então, eu continuei isso, sabe? Eu sei que o melhor remédio, o melhor pré-natal, o melhor acompanhamento, a melhor vitamina pré-natal que eu posso tomar é estar com o Senhor, é descansar nele e confiar que ele vai fazer tudo. Nós precisamos sim de acompanhamento médico, mas meu esposo me falou uma coisa que me marcou muito, que Deus fez a gente perfeito. E ele fez a mulher, né, o corpo da mulher perfeito e pronto para gerar, pronto para cuidar desse bebê enquanto ele tá aqui dentro e pronto para um parto, sabe? Então, nós somos perfeitos. O médico, ele tá ali para acompanhar, para ver se tá tudo bem, ele vai ver o curso natural das coisas e vai monitorando, mas o processo é do Senhor. Só o fato de ter um milagre dentro de mim, de ter um bebê, já é uma coisa sobrenatural. Então, ele já tá cuidando de tudo. Deus gerou vida dentro de você. Deus gerou fôlego de vida. E se a gente for olhar a complexidade que é um ser humano ser gerado dentro de outro ser humano e ser suprido em oxigênio, em alimentação, em tudo que ele precisa, em emoções, porque o que a mãe sente, o bebê acaba sentindo também, né, as emoções ali. Então ele é suprido em tudo e ele está maturando, amadurecendo, para que ele venha vir ao mundo quando estiver pronto e o meu corpo está totalmente preparado para ter um parto. É o maior milagre que eu já vivi, ou um dos maiores, porque só de pensar eu me emociono, sabe? E do dever que eu tenho nessa terra, como eu falei, a nossa família é o nosso principal ministério. Então, que honra ter uma família, que honra ser a mulher de um lar, que honra ser uma esposa, que honra ser uma mãe e ter o encargo de gerar e cuidar de filhos para o Senhor.
me constrange de tão grande que isso é, sabe? Eu me sinto tão pequena perto desse propósito, eu me sinto tão pequena perto desse ministério, sabe? Que eu não me vejo fazendo qualquer outra coisa. Eu sei que Deus tem coisas para além, né, para mim, em questão ministerial, né, dizendo. Ele também já me revelou outras coisas, mas com certeza esse é o meu principal ministério. Se eu fizer isso na minha vida, eu já vou considerar a minha vida muito bem vivida e cumprindo os propósitos do Senhor, porque se eu cumprir esse propósito que Ele me deu, ai, que graça é gerar, que graça é ser responsável por cuidar de uma família para o Senhor, cuidar de pessoas para o Senhor e gerar esses filhos que Ele espera que eu cuide, que eu crie e que tenham propósitos lindos para Ele. Então, para além de qualquer aflição, qualquer preocupação terrena, eu sei que o Senhor está cuidando de tudo por aqui. E que Ele está cuidando de tudo por aí também. Se você é gestante ou não, tentante ou não, se o seu milagre tem a ver com finanças, se o seu milagre tem a ver com formações profissionais, se o seu milagre tem a ver com uma casa, uma cura, sabe? Qualquer que seja a sua petição, Ele está cuidando de tudo. E o tempo dele é muito melhor que o nosso. Então, a sabedoria dele é melhor do que a nossa e não há como tentar mensurar ou pensar em um cenário melhor do que o que ele tem para nós. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é descansar e viver nele. E depois que eu entendi isso, a gestação tem sido muito mais tranquila, tem sido muito mais feliz, né, digamos assim. E contei um pouquinho pra vocês de como foi esse primeiro mês e até um pouquinho além, né, porque como eu falei, quando eu descobri eu tava com 6 semanas, né, 1 mês e meio. Então já meio que comecei a falar aí do segundo mês. Mas foi isso, foi esse o grande ensinamento que eu recebi no primeiro mês e que eu tô aprendendo ainda todos os dias. E Deus tem me constrangido demais com isso e de receber essa dádiva, de gerar. Ai, tem sido lindo, tem sido uma bênção. E assim, durante toda a trajetória vocês vão ver que eu fui muito abençoada, porque os meus sintomas foram muito brandos até agora. Então, assim, eu tô me sentindo cuidada até nisso, sabe? E só o fato de eu estar em casa, de Deus ter me colocado em casa. Se você não sabe por que eu tô em casa, tem alguns vídeos atrás eu falando que Deus me pediu o Ministério de Dança, me pediu a minha igreja e me pediu o meu trabalho. Então hoje eu estou em casa, fazendo algumas coisas para Ele, sim, mas principalmente cuidando da minha casa e cuidando de projetos que Ele me deu e que estão sendo gerados no secreto. E só para confirmar que esses foram os meus totais sintomas no primeiro mês mesmo, tá, gente? Só, né, a menstruação atrasada, claro, né, que não virou mais um sintoma depois que eu descobri a gravidez, porque, né, se torna um fato que eu não vou menstruar mais, mas se manteve aí os seios doloridos, muito inchados, muito difícil até de dormir, porque eu gosto muito de dormir de bruços, né, e agora eu não vou dormir por um bom tempo, mas eu gosto muito de dormir de bruços e eu já não tava conseguindo por esse inchaço, por essa dor, ficou muito sensível, e também aquelas coliquinhas bem enjoadinhas e tal. E aí mais pro final, como eu falei, eu comecei a sentir esse cansaço também, essa falta de energia, que parece que eu levantar, lavar vasilha, já tinha acabado toda a minha energia do dia. Dia de consulta, então, na hora que eu chegava na consulta eu já tava exausta, parecia que eu tinha andado o dia inteiro, sabe? Então, assim, o último sintoma, né, que apareceu depois de eu descobrir foi o cansaço, que aí ficou bem mais complicado aí. Mas isso foi um pouquinho do primeiro mês e, né, falei que os vídeos iam ficar mais curtos porque eu ia fazer por mês, mas é isso, gente, eu falo muito mesmo, já aceitei, vocês aceitem também, que quando entra aqui é podcast, é música e bota pra lavar uma vasilha, bota quando você estiver varrendo a casa pra você só me ouvir, coloca quando você estiver fazendo alguma coisa, ou, né, quando você quiser papear comigo aí, ó, fica à vontade, entendeu? Se inscreve pra você continuar acompanhando esses vídeos. E, gente, não vou postar vídeo só sobre gestação, tá? É só porque é uma novidade, eu combinei com vocês de estar postando, né, já tá contando um pouquinho por aqui como tá sendo esse testemunho, né, enquanto eu estou vivendo esse testemunho. Então, vou compartilhar com vocês, mas também vou estar soltando os vídeos normais, sobre temas, né, atípicos, sobre ansiedade, sobre procrastinação, sobre propósito, sobre tempo com Deus, sobre intimidade, sobre o Espírito Santo, enfim, tudo que a gente já conversa um pouquinho mais. Tá? Mas é isso, espero que você tenha gostado, espero que você volte para acompanhar o mês 2, que também daqui a pouco já vai sair, porque eu já tô no terceiro mês. Na verdade,
semana que vem eu completo 4 meses. Então, assim, já tem alguns vídeos aí que eu já posso gravar pra vocês e soltar. Não preciso ficar esperando passar, né, pra contar. Então, já tenho, né, tudo anotadinho ali pra contar pra vocês. Espero que o Senhor te encontre com bênçãos, com amor, com um abraço, com a exortação que você precisa, talvez, com um abraço que você precisa, com o cuidado que você precisa pra hoje, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém que você lembrou, com alguém que você acha que vai gostar. E me segue também lá no Instagram, que é Ariane Prati. Eu tenho colocado alguns registros sobre a gestação e sobre a vida também, compartilhado algumas coisas que eu tenho vivido com o Senhor, com a minha família, enfim. Comenta aqui embaixo o que você achou de ser um vídeo por mês, ou se você acha que funciona melhor por trimestre. Então, esse vídeo aqui é mais um teste, é pra eu ver como que vai ficar, como que vai ser, enfim, né, pra gravar, pra editar, pra postar, e o acesso de vocês também, se vocês vão gostar, é o principal, gente, se fica acessível pra vocês, vídeos mais assim, mais dinâmicos, tá bom? Então me deixem um feedback aqui embaixo se vocês gostaram, se tá legal desse jeito, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!